Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre movimento indígena. Sim, tribos indígenas já ocupavam todo o território que hoje é o Brasil desde antes da chegada dos portugueses. Estima-se que havia cerca de 3 milhões de pessoas morando no território onde hoje nós conhecemos como Brasil, quando os portugueses aqui chegaram lá em 1500. Este mapa na sua tela mostra aí um pouco dos principais troncos linguísticos do Brasil, à época do descobrimento lá em 1500, com destaque para dois: os tupis e o tronco linguístico macro-G, a partir dos povos G. Então, G, essa parte mais em amarela central no Brasil, e o tronco linguístico tupi, ou tupi-guarani, presença no que hoje é a floresta amazônica e todo o litoral do atual território do Brasil. Então, havia a presença de muitos povos. Porém, com a dominação aí dos portugueses, dessa sociedade branca no Brasil, como ficou a presença dessas tribos indígenas, esses povos originários do Brasil, nas constituições, nas leis nacionais? Em 1824, primeira Constituição do Império, e em 1891, primeira Constituição da República, nenhuma menção aos direitos dos povos originários, dos povos indígenas. Nada do direito desses povos. A partir daí veio se construindo toda uma luta em cima dos direitos desses povos. E nós temos, por exemplo, figuras mais contemporâneas de destaque nessa luta pelos direitos dos povos indígenas. Como, por exemplo, do seu lado esquerdo superior, o cacique chavante Mário Juruna, deputado federal na década de 1980, primeiro indígena deputado federal no Brasil. No lado esquerdo, mais inferior embaixo, você tem Joênia Wapchana, primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal no Brasil em 2018. E do lado direito, você tem a imagem do cacique Raoni, um líder caiapó, figura mundial de destaque na luta pelos direitos dos povos indígenas, dos chamados povos da floresta. Então, figuras de destaque que mostraram a importância de se lutar pelos direitos dos povos indígenas no Brasil. Dentro dessa conquista de direitos, ou dentro dessa proteção que o Estado passou a oferecer para os povos indígenas, nós temos em 1910 a criação do Serviço de Proteção aos Índios, SPI. A ideia era proteger e integrar os indígenas à sociedade. Sim, fazer com que esses indígenas fizessem parte da sociedade. Aqui você tem, por exemplo, uma imagem de 1926, um funcionário do Serviço de Proteção aos Índios apresentando um gramofone para índios parintintins. Então, os indígenas sendo apresentados a uma cultura que não era própria deles, mas que eles deveriam aprender para fazerem parte deste povo civilizado, como se apresentava aos índios. O Serviço de Proteção aos Índios entendia os indígenas como seres em transição, ainda em evolução. Havia essa ideia. Então, eles deveriam abandonar o seu modo de vida e se integrar à ideia da expansão da agricultura, a esse conceito de que o mundo civilizado precisava de trabalhadores e esses indígenas deveriam ser trabalhadores integrados à sociedade, tanto na área rural quanto na área urbana. E uma das funções do SPI, do Serviço de Proteção aos Índios, seria fazer este papel de transição. Figura de destaque, como primeiro diretor do Serviço de Proteção aos Índios e experiente sertanista no Brasil, referência entre os sertanistas, o Marechal Cândido Rondon, que você vê aqui nas imagens. Ele, o primeiro diretor do SPI, ainda trouxe as ideias de contato com os povos indígenas através de contatos pacíficos, atração, pacificação desses povos e depois a civilização deles. Então, essas ideias do Marechal Cândido Rondon mostraram aí um modo de agir para o SPI. Na frase do próprio Marechal, morrer se for preciso, matar nunca. Então, um encontro pacífico, sem confrontos, sem guerras, para que
que o SPI pudesse fazer seu trabalho de proteger os povos indígenas. Nesse vídeo, nós falamos sobre movimento indígena. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!